E o Cruzeiro está de olho em um dos destaques da Série B, e eu me refiro a Melk, ponta de 19 anos de idade, que com a camisa do Ceará marcou 4 gols e deu 2 assistências nas últimas 4 partidas. Jogador formado na base do clube, chegou ao profissional nessa temporada e soma 24 jogos, 5 gols e 7 assistências. A informação que vem de BH dá conta de que o Ceará estaria disposto a pedir até 5 milhões de euros para negociá-lo. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, abre aspas, não chegou nem proposta, nem sondagem por esse jogador, que é extremamente importante e terá um enorme futuro, fecha aspas, disse o presidente do clube. Importante registrar que enquanto conversa ou sonda o Melk, o Cruzeiro também tenta fechar outras negociações, talvez a mais próxima delas, Gabriel Peck, que pediu à diretoria do Los Angeles Galaxy para ser negociado. O time americano tem feito jogo duro e pede 10 milhões de dólares para que o negócio saia. E o Cruzeiro está mais longe de 2 reforços pretendidos por Arthur Jorge. Você sabe que a Raposa está em busca de pelo menos 4 contratações. Gabriel Rojas, lateral esquerdo argentino do Racing, é o primeiro nome fechado. O Igor Júlio, zagueiro do Brighton, e Gregory, volante do Al Rayyan, eram outros alvos. O Gregory, inclusive, trabalhou com o Arthur Jorge no Botafogo e no próprio Al Rayyan do Catar. Foi o Arthur Jorge quem o levou para lá. Já o Igor Júlio, que atuou bem na Fiorentina, foi comprado pelo Brighton, mas não conseguiu vingar no futebol inglês, nem com a camisa do Brighton, nem emprestado ao West Ham. Operações as duas, tanto do Gregory quanto do Igor Júlio, caras. O Brighton chegou a gastar 16 milhões de euros para comprá-lo. O Cruzeiro chegou a sugerir algo na casa dos 5 a 6 milhões de euros. E o fato de ter propostas para manter o Igor Júlio no futebol europeu acabaram por dificultar a situação cruzeirense. Em relação ao Gregory, o ponto é outro. Ele é titular absoluto de uma das peças mais importantes do Al Rayyan, que havia desembolsado 7 milhões de euros como pagamento da multa rescisória para tirá-lo do Botafogo. A avaliação no Catar é de que não vale a pena abrir mão do Gregory, a menos que surja uma proposta extremamente interessante, até porque o Al Rayyan vai precisar encontrar um outro substituto no futebol mundial. Diante desse cenário, sem zagueiro e volante, Cruzeiro parte da estaca zero em busca de outros reforços, tudo para tentar melhorar seu elenco e ser páreo para o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América, que começam no mês de agosto. Mas vamos lá, porque tem muita coisa pra gente falar sobre essa questão de mercado, Cirilo. O Gabriel Rojas, chamar Cirilo. Rubem Júnior é costume, viu? É o costume da noite. Procede também. É o costume da noite, o Rubinho, desculpa. Mas o Cirilo também é esse horário sabe que a gente tá ali na turma do bate-bola? Naquela reta final, no batuque da turma do bate-bola. Exatamente. Rubinho, então, o que acontece? O Cruzeiro pra essa reta final, vamos colocar de férias, tem algumas situações para serem resolvidas. O primeiro volante é uma posição que o Cruzeiro quer, e o atacante beirada é uma posição que o Cruzeiro quer. A lateral esquerda está resolvida, né? O Cruzeiro contratou o Gabriel Rojas, jogador que veio a Belo Horizonte, fez exames, tudo certo com ele, voltou para a Argentina, logo vai ser anunciado como reforço do Cruzeiro. Então o lateral, tudo certo, né? O jogador, o Cruzeiro pagando aí 6 milhões e um pouquinho aí para ter o Gabriel Rojas. Pro ataque, o Gabriel Peck foi realmente o nome que o Cruzeiro procurou. Mas a situação não deslanchou, né? Ainda não teve aí uma aproximação de acordo de negócio, muito porque o time americano tá pedindo muita grana, hein? Muita grana. É muita grana. Ele está estimado, se a gente for levar em consideração, Rubinho, o que o Los Angeles pagou para contratar ele do Vasco, 10 milhões de dólares. Sim, não quer sair no prejuízo, né? Não e ele vive uma boa fase lá. Vive ótima fase, né? São 20 jogos, 11 gols, participação. E aí tá meio, vamos colocar assim, tá uma pedida meio salgada. Então, peraí, vamos buscar aqui outras opções. Pro meio campo de marcação, o Cruzeiro só tem o Lucas Romero, porque a situação do Wallace continua aquele impasse, tá fora aí dos planos, só tem o Lucas Romero, que inclusive no jogo da Copa Libertadores está fora. E aí, Rubinho, alguns nomes são oferecidos ao Cruzeiro, volta e meia tem um empresário, um intermediário que oferecem nomes para o Cruzeiro. A questão envolvendo o Santiago Souza, que nós trouxemos aqui, que é um nome que agrada e que interessa, o Cruzeiro não fez uma movimentação ainda de proposta, mas é isso. O Cruzeiro olha com bons olhos, né? Vamos colocar assim, monitora o mercado sul-americano para pensar, para buscar algum jogador da Argentina, que seja, essa é a ideia, e por isso o Santiago Souza ainda está entre as possibilidades. Não foi contratado, diferentemente do Rojas,
que já está resolvido. Vamos esperar como vai ser essa movimentação do Cruzeiro para chegadas. Daqui a pouco eu falo de saídas. Ok, Pansieri. Agora, ô Vini, estão pedindo grana demais no PEC, né? O Los Angeles Galaxy tem aí, o Pansieri disse bem, fez um investimento de 10 milhões de euros para sua contratação, então não quer perder nenhuma quantia, até pela fase que vai vivendo, mas com esse dinheiro dá para buscar outras alternativas também no mercado. Eu penso dessa forma, porque o Peck é bom jogador, chegaria para agregar, mas é uma posição que eu acho que o Cruzeiro não tem que trazer alguém para chegar e competir, tem que chegar alguém para vestir a camisa de titular e resolver a situação. É a contratação, para mim, que mais o Cruzeiro deveria investir nessa janela, mas o Peck também não é a última bolacha do pacote, né? Então, assim, é um bom jogador, mas não acho que é para isso tudo também não. O Cruzeiro tem que buscar alternativas. Sobre saídas, programação, você, Pansieri. Sobre saídas, ô Rubinho, deixa eu só trazer antes aqui uma entrada, porque além do Rojas, o Cruzeiro contratou o Sinisterra. Ele estava no elenco, mas ele foi agora contratado de fato, né? Ele estava emprestado. O Cruzeiro fez um movimento e gastou uma grana para contratar o Sinisterra, ou seja, Sinisterra e Rojas foram contratados pelo Cruzeiro para essa janela. Ele era atleta do Bournemouth da Inglaterra. Sobre saídas, vamos lá. Chico da Costa é um nome que agrada alguns times do futebol brasileiro, times de fora. O Remo foi o que mais chegou com alguma coisa interessante, mas o Chico ainda está avaliando, né, essas situações de saída. O Wanderson, ele sabe que não está com muito cartaz, né, no time do técnico Arthur Jorge, perdeu um pouco de espaço, também vem recebendo, né, algumas sondagens, sendo monitorado, uma situação muito parecida com a do Japa. E aí, o Rubinho, Japa, times de Série A, fazendo monitoramento em relação ao jogador, buscando informações do Cruzeiro, quem sabe essa semana alguma coisa desenrolando, né? Então, é um nome quente também, em termos de mercado, sabe que precisa jogar, sabe que precisa atuar e pode deixar o Cruzeiro. E eu ainda acho, Vini, que o Japa tinha que ter mais oportunidade com o Arthur Jorge, que não abriu tantas, né, chances pro Japa no time do Cruzeiro. O Japa eu não liberaria em definitivo, porque eu também tenho esperança que ele possa vingar. Mas se não faz parte dos planos do treinador, também não faz muito sentido ficar segurando o jogador, porque o jogador só se desenvolve jogando. Então ele precisa atuar. Se não tiver espaço com o Arthur Jorge, que ele possa se desenvolver em outro clube. Mas aí, pra mim, acho que a negociação ideal seria por empréstimo. Ao contrário do Chico da Costa, né? Que esse é um cara que não vai ter espaço no Cruzeiro, era uma contratação que fazia mais sentido com o Tite, com o Arthur Jorge não. Aí eu acho que tem que liberar em definitivo. 8h08. Obrigado, Pansieri. A programação do Cruzeiro, a turma tem, a Toca ainda, né, tá com esse período aí de descanso, mas ela tá sendo aberta, por exemplo, pro Cássio, né? Cássio, Cauã Prates, o Campo 1, o Rubinho, você faz várias folgas, o Campo 1 tá em reforma, estão reformando o vestiário, você sabe que o Pedro Lourenço não para, né? A Toca tá, meu amigo, a Toca tá impecável, impecável, um luxo e muito cuidado, né, nos detalhes. A Toca tá impecável, Pansieri. Tá muito legal esse trabalho que o Cruzeiro também tá fazendo para essa volta dos atletas, até porque o que pensou a diretoria, né, de futebol do Cruzeiro, junto com quem faz esse comando do futebol, né, o Pedrinho, Pedro Júnior, enfim, Spinder, Joaquim. Vamos dar uma reformada também, aproveitar esse período da parada para a Copa, para quando os atletas voltarem, ter um espaço mais moderno, mais remodelado, e os campos também, né, que é onde o Cruzeiro vai fazer a pré-temporada em casa. O Cruzeiro não vai sair como alguns clubes que têm essa ideia de fazer uma intertemporada fora. Então, nada mais do que justo de deixar tudo melhor ainda para quando a turma se apresentar dia 22, dia de trabalho na Toca. O Cruzeiro ainda no período de férias para os jogadores, muitos atletas ainda viajando, outros em Minas, curtindo também da mesma forma, e é o período aí de 3 semanas que foi estabelecido para o descanso, que é importante também. No dia 22, aí sim o Cruzeiro se reapresenta e vamos ver como será essa fase de intertemporada ou uma pré-temporada com o técnico Arthur Jorge planejando aí o Cruzeiro durante 30 dias, claro que vai ter folga aí neste período. O Cruzeiro também estudando a programação completa, tudo vai acontecer na Toca da Raposa 2, mas aí tem a questão se faz jogo-treino, se marca algum amistoso, uma dessas duas coisas pelo menos vai acontecer. E aí o Arthur Jorge terá
uma oportunidade também de retomar um pouco o ritmo de jogo, pensando na volta das partidas, já no dia 22 ou 23, no meio de semana seguinte à final da Copa do Mundo, o Cruzeiro já estará em campo. No dia 22, uma cara nova é certa, Gabriel Rojas, lateral esquerdo, já estamos falando isso há um bom tempo, muito provavelmente o substituto do Kaique, que ainda precisa se acertar com o Como da Itália. O Cruzeiro está aguardando, fez um acordo ali em 15 milhões de euros, o valor fixo mais bônus pelos 80% dos direitos econômicos do Kaique, e agora aguarda o clube italiano se acertar com o Kaique, a questão dos 20% que o Kaique tem direito, e também, claro, a questão salarial. Betis, pouco provável que faça uma proposta nesses termos que o Como alcançou, e o Cruzeiro aguardando então. Quem sabe ao longo desta semana tenhamos este desfecho, e também sobre a questão do Gabriel Peck. É o nome que o Cruzeiro quer para o ataque. O Gabriel Peck está no Brasil passando férias. O Bahia é outro clube interessado. O Cruzeiro vem mantendo conversas já com o staff do jogador há um bom tempo, mas ainda precisando de novidades para avançar no sentido de fechar a contratação, mas é um atleta que o Cruzeiro quer muito para reforçar o ataque. Um pedido aí do técnico Arthur Jorge de ter mais um ponta canhoto. E aí vamos ver ao longo desta semana se pinta mais novidade no mercado do Cruzeiro. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!